Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no carro de novo, isso mesmo. Olha, eu ia gravar esse vídeo lá em casa, tudo legal, fazer um cenário bonitinho pra vocês. Só que meu esposo falou que ia sair hoje de manhã e aí eu escolhi ficar perto dele. Olha que gracinha, né? E é engraçado que depois que nós tomamos café da manhã juntos, eu disse assim, eu não vou não, vou mais não. Aí ele, não, vamos ficar perto de mim. Ai, que fofura, é verdade. E às vezes, gente, eu fico dentro do carro, ele vai, porque eu não gosto de usar máscara, né? Ele vai e desce nos clientes, desce aonde que ele tem que descer e eu fico só dentro do carro de companhia, olha que legal. Mas hoje nós estamos aqui para falar a respeito de uma palavrinha, isso mesmo, que eu coloquei aí no Instagram, sobre que assunto você queria conversar comigo em uma live, né? Tinha que ser live, né, gente? Para você poder conseguir falar, né? Depois, posteriormente, eu vou marcar uma live, né? Uma live, quem sabe, aí de perguntas e respostas. O que vocês acham, né? Coloca aqui no comentário se você quer uma live comigo com perguntas e respostas, isso mesmo. Vamos conversar um pouco a respeito de alguns assuntos de relacionamento conjugal. Então, quando eu perguntei, aí surgiram dois assuntos. Um deles nós vamos tratar agora, que é sobre respeito. E o outro deles foi sobre sexo, isso mesmo! Então agora nós vamos falar sobre respeito. Gente, o que engloba o respeito no relacionamento conjugal? Deixa eu segurar aqui de outra forma esse celular. Então, o que engloba o respeito? O que seria a falta de respeito? O que é respeito, né? Pra você aí. Eu fui aumentar o áudio, gente, cortei o vídeo. O que é respeito para você? Segundo o dicionário, respeito é você prezar por uma pessoa, ou reverenciar uma pessoa, né? Ou se dedicar a uma pessoa, isso mesmo. E quando nós vamos lá num texto muito conhecido da Bíblia, que fala o que é o amor, né? Ali a gente vê uma dedicação, vimos ou não? O amor é paciente, é bondoso, não se arde em ciúmes, né? E por aí vai que nós sabemos, né? Então, o que acontece? Na verdade, no nosso relacionamento conjugal, hoje em dia, o que é falta de respeito que as pessoas querem que a gente tanto menciona, né? Palavrão, né? Quando você não tem o senso da individualidade do outro, né? Gritaria, né? Posso dizer, eu nem deveria dizer porque isso não deveria acontecer de maneira nenhuma, né? Que é o toque físico de maneira agressiva. Isso mesmo, tem casais que vivem nessa situação, né? E por aí vai, né? As palavras que às vezes vêm de forma que não é somente ofensiva, elas são desrespeitosas, isso mesmo. O tom de voz pode ser desrespeitoso, exatamente. Às vezes você fala algo que não é para você, né? Não é desrespeitoso, mas o tom que saiu, o olhar, a expressão causou um desrespeito no outro. E eu quero dizer para vocês que, embora a Bíblia enfatize bastante que a mulher deve respeitar o marido, porque o homem, ele gosta sim de ser honrado, de ser respeitado. Gente, e destaque que eu dou aqui para vocês. Por que o homem tem isso dentro de si? Porque ele foi criado pelo próprio Criador para ser representante de Cristo na terra. Ele é o sacerdote, isso mesmo. Por isso ele tem um senso de respeito dentro dele, ok? Mas não significa que nós mulheres não tenhamos esse anseio também de ser respeitadas, né? A mulher, na maioria das vezes, né, ela quer que seja respeitado o quê? A individualidade dela, né? O espaço dela, o jeito dela funcionar, né? Na TPM, quem aí tem, né, esse acesso não, né? Essa transformação hormonal que acontece dentro da mulher, eu tenho, né? Tem vezes que eu fico muito chorosa, tem vezes que eu fico muito nervosa. E aí eu já comunico com o meu marido, eu falo, eu estou de tempo para mim.
eu estou nesse período, então eu choro muito, ou eu vou ficar muito brava. E tem vezes que eu não sinto nada, pra falar a verdade. Então, queridos, é assim, quem não tem base bíblica, é muito difícil compreender esta palavra respeito dentro do relacionamento conjugal, né? Respeitar o espaço um do outro, respeitar como o outro funciona, né? Mas por que quando não se tem o princípio bíblico é difícil? Porque às vezes a gente vai cair na mentalidade de que o outro está me confrontando. Quando na verdade, se o outro está tentando viver a base bíblica, vai parecer confronto mesmo, porque a verdade confronta. E a verdade é Jesus, que está descrito em toda a palavra de Deus, a vida de Cristo, não é verdade? Veja bem uma coisa que pode confrontar no casamento e gerar desrespeito de ambas as partes. Quando Deus fala assim, deixar pai e mãe. Gente, isso é tão sério, mas é tão sério, porque ainda tem um monte de casal que quer carregar pai e mãe para construir a própria família. Não dá, gente, não funciona. Deus falou que não ia funcionar. E aí, se um ou outro, vamos supor que o marido tem essa base bíblica, mas a mulher não tem, aí vai dar conflito ou não vai? Vai dar falta de respeito ou não vai? Vai dar falta de respeito. Então acontece que eu apertei de novo o botão errado aqui, né, gente, para dar pausa. Meu maridão acabou de entrar no carro, olha que lindo. Então acontece que o quê? Vai dar um grande atrito entre vocês e vai gerar falta de respeito. Por quê? Porque um vai parecer que está puxando a corda para o próprio lado. Quando na verdade, quando a pessoa tem uma base bíblica, ela está tentando viver essa base bíblica, tá? Você tem que colocar isso na sua mente. Mesma coisa com as palavras, gente. As palavras são desrespeitosas, sim. Mas quem tem a base bíblica, isso mesmo, vai ficar procurando sempre ter palavras de respeito, né? E o outro que não tem, olha aqui, não sei o que ele tá olhando. Ai, ele tá procurando uma coisa aqui. E o outro que não tem base bíblica, vai usar as palavras que lhe cabem na cabeça. Isso mesmo. Não vai que esse vídeo tá ficando engraçado. Olha lá. Quer ver a bicicleta aqui, Maria? Não! Pode descer lá. Não. Ai, gente, peraí. Então, gente, às vezes, o que acontece? A falta de respeito, eu não sei se eu vou entrar em destaque aqui o que a pessoa realmente queria que eu falasse, tá? Se eu não disse, se eu não disser, se eu não disse, se eu não disser, se eu não falar. Que a pessoa entre em contato novamente conosco para a gente poder abordar o tema, o assunto em questão, né, mais específico, né, com relação a respeito. Porque o que eu vejo que as pessoas mais reclamam é as palavras, né, que eu citei aqui, a individualidade, né, e o cumprimento da palavra de Deus no próprio casamento, né? Que isso vai gerar realmente um confronto, né? Vai gerar realmente, assim, parece um cabo de guerra. Porque um quer viver de um jeito, o outro quer viver do outro jeito. E a pessoa que não quer se enquadrar na palavra de Deus, ela acha que o cônjuge que quer tá desafiando ele. Por quê? Eu volto a dizer. Porque obedecer a Deus é desafiador mesmo. Homens e mulheres que estão me ouvindo. Não é o seu cônjuge que está te desafiando, te confrontando. É a verdade. E a verdade é Cristo. Então, se a pessoa está lá dizendo, você deve falar desse jeito comigo e não desse outro jeito, é base bíblica, vai te confrontar mesmo. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos leva a uma mudança. Isso mesmo. Veja esse texto que eu falei aqui para vocês, né? De deixar pai e mãe, que confronta demais diversas pessoas. Gente, não é só homem, não é só mulher, são ambos. A gente acompanhou um casal que tá complicado, porque a mulher reclama disso no homem, que todo homem corre por mamãe e por papai, só que ela também faz a mesma coisa, entende? Então aí fica muito, muito, muito difícil, porque quem na verdade tá regendo esse lar não são os dois adultos, né? São os papais e as mamães ainda. Eles ainda são imaturos, são infantis, eles ainda querem voltar para
para a saia da mamãe, né? E ficar sob a proteção do papai e não querem criar a responsabilidade de assumir um lar. Logo, duas crianças junto conversando. Gente, isso vai dar certo? Gente, não vai dar certo, né? Não vai ter essa maturidade para poder levar o lar adiante. Então, o que acontece, queridos? As palavras mudam. Gente, vendendo cachorro, que fofo. As palavras nossas, elas vão mudar o tom, que nem eu falei, o olhar, que nem eu falei. Esses detalhes, eles só vão mudar. Eu volto a bater na mesma tecla. Quando o ser humano quer viver uma vida com Deus. Isso mesmo. Leide mais o meu marido, mais a minha mulher, que não sei o que. Gente, quem muda o caráter nosso é só o Espírito Santo. Então veja bem, se eu falo de forma grosseira, eu vou deixar de ser grossa a partir do momento que o Espírito Santo habita em mim e me transforma, tá? A pessoa por si mesma, ela não tem o poder nela de transformar o caráter dela, gente. Isso é bíblico. A pessoa não tem, né? Ela pode dar uma melhorada, mas ela não vai ser transformada. Isso mesmo. Então ela pode voltar a ser a pessoa que ela era antes, ok? Então, o tom de voz agressivo, palavras agressivas, um olhar, né, que eu já mencionei aqui, tudo isso, gente, é sinal de que a pessoa não está tendo uma vida com Deus, né? E como eu sempre falo aqui, casamento é uma instituição divina, não tem como funcionar sem ele. Imagine você, eu sempre dou um exemplo assim bem, às vezes parece ser chulo, mas, né, tem que ser, pra gente poder compreender, né, um exemplo simples, né, que temos aí um objeto que foi criado para fazer parafuso e você quer colocar esse objeto para fazer martelo, né? Ou o objeto ele foi feito para funcionar no 110 e você quer ligar no 220, né? É isso que nós estamos fazendo com o casamento. Nós queremos que o casamento funcione da nossa maneira ou do jeito que o mundo, né? A cultura do mundo, gente, cultura do mundo é cultura de demônio. Ai, Leide, que palavra dura, gente, mas a Bíblia fala, não existe 3 caminhos, existe 2, existe o de Deus e existe do inimigo de Deus, né? Então, se nós queremos que o casamento funcione, e Deus falou que ele tem que ser desse jeito, quem somos nós para questionar, né? Ou nós vamos obedecer e ter um casamento mais pleno e feliz, ou nós vamos continuar colhendo desrespeito. Isso mesmo, tá chacoalhando, né, gente? Mas é porque tá caminhando. Vamos continuar colhendo desrespeito. E é o que nós temos visto. Então, assim, se você quer ter respeito no seu lar, primeiro, não é cobrar do outro. É você que tem que mudar a criatura. É você. Palavras amáveis, a Bíblia já fala a respeito de palavras agradáveis. Não irar-se, a Bíblia já fala a respeito de não irar. Gente, a Bíblia tem assunto pra tudo, hein? Tá? A Bíblia fala a respeito como deve ser o amor, como você deve tratar o seu cônjuge. As suas expressões, elas conversam, o seu tom de voz. Homens, lembrem-se que a mulher é a parte mais frágil. Isso mesmo, foi Deus que nos fez assim. Nós somos sensíveis, sim. Talvez você tenha aí uma mulher que é carrancuda, osso duro de roer. Ela tem uma história, tá bom? Mas a essência dela foi o quê? A criação das mãos do pai. Então ela é frágil, sim. Tá? Descasca aí essa cebola. Um dia eu falei pro meu esposo que eu era como o Shrek, né? Falou no desenho. Eu sou uma cebola cheia de camadas. E as camadas vão saindo e ali a gente encontra a sensibilidade real da mulher que nós viemos da mão do nosso Criador. Então fica aí a dica para vocês. Eu espero que vocês tenham anotado, eu repeti elas, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, para vocês viverem conforme a palavra de Deus, se respeitando, se amando, se cuidando, se guardando, tá? Um grande beijo e o próximo vídeo nós vamos falar sobre sexo, isso mesmo, porque foi o que me pediram aqui, tá bom? Beijo pra vocês! Gente, olha o resto, gente, do vídeo aqui, que eu me lembrei. Falta de respeito também a gente considera
quando a pessoa não considera a gente, não é verdade? Vamos supor, eu sempre aposto mesmo nessa tecla. Você tem que conhecer o seu cônjuge, você tem que se dispor a conhecê-lo, né? Então, se o seu cônjuge se importa com datas especiais e você nem faz aí, sabe? Você não tá nem aí pra isso, é uma falta de respeito. Sabe por quê? Porque respeito é você se importar com o outro, se importar com o que o outro pensa, entende? Pensa aí comigo quando é que você está respeitando a Deus? Nem vou te dar a resposta, porque respeito também é reverência, né? Então nem vou te dar a resposta. Então pense aí quando você não considera o que é importante para o outro, tá? Se o outro já disse que não gosta que você fala de um jeito, se o outro já disse que quer que você se lembre das datas especiais, né? Se o outro já disse o que gosta de comer e você não faz questão de lembrar, né? Se o outro já disse o lugar que ele gosta de passear e você não faz questão de lembrar. Se o outro já disse as palavras que ele gosta de ouvir e as que ele não gosta e você ainda faz questão de dizer ou de não dizer. Então fica aí muitas dicas aí pra vocês, hein? A respeito de respeito no casamento, tá? Ó, um cheiro grande pra vocês!